Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Hudson Cardoso e estamos iniciando uma série de mensagens intitulada O Espírito e a Igreja. E eu quero convidar você a não só acompanhar esse vídeo, mas os próximos que estaremos publicando nas próximas semanas, com o intuito de construir um raciocínio sobre o relacionamento do Espírito Santo com a Igreja. Entendendo que nós somos a Igreja, então estamos falando do seu relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Nós estamos iniciando esses vídeos por esse tema, porque entendemos a urgência, entendemos a necessidade de falar sobre isso, né? Se você for olhar no Evangelho de João, no capítulo 20, e ter uma leitura minuciosa dos atos de Jesus após a sua ressurreição, no tempo em que ele ainda esteve aqui na terra antes de subir aos céus, você vai perceber que a primeira grande reunião que Jesus tem com os seus discípulos, relatada lá em João, no capítulo 20, versículo 19 ao 22, Jesus se encontra com eles. Tomé não estava nessa ocasião, e ele se encontra com seus discípulos e ele diz: paz esteja convosco. O texto nos diz que os discípulos estavam fechados à porta, com medo da perseguição dos judeus, e Jesus apareceu, falou para que eles tivessem paz em seu coração, mostrou as marcas da cruz. Na sequência, Jesus novamente fala: paz esteja convosco, e aí Jesus os envia. Jesus diz: assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Recebei o Espírito Santo. E a Bíblia diz que Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo. Eu gosto de olhar para esse texto e ver a transformação que acontece na vida dos apóstolos após esse momento. Porque se você for bem lembrar, virar talvez 2 ou 3 páginas da tua Bíblia, um pouquinho atrás, você vai ver Pedro, Tiago e João com Jesus no Getsêmani e não conseguindo nem vigiar 1 hora com ele. Jesus os questiona e Jesus diz: olha, vocês nem 1 hora podem vigiar em oração comigo. E agora, algumas páginas depois, quando você olha em Atos no capítulo 1, você já vai perceber que após o Espírito Santo ser soprado sobre a vida deles, a Bíblia diz no final do capítulo 1 que eles perseveravam em oração. A vida deles mudou. A vida de qualquer um muda quando passa a ter o Espírito Santo selando o seu coração e morando na sua vida. A vida cristã, a sua conduta, tudo passa a ser diferente, sua vida familiar. E é sobre essa relação, sobre essa transformação que nós queremos falar nesses vídeos, que nós queremos ensinar, que nós queremos trazer algumas perspectivas que a palavra de Deus nos mostra. Eu entendo também a urgência desse tema, porque se eu fosse perguntar talvez para você, definir em uma palavra como é o teu relacionamento com o Espírito Santo, qual seria a tua palavra? Talvez alguns me diriam assim: olha, extraordinário, porque tem vivido momentos extraordinários com o Espírito Santo, momentos sobrenaturais, tem ouvido a voz de Deus falar no seu coração através de testemunho interior, tem se movido nos dons, os frutos do Espírito Santo estão brotando na sua vida, e você diga assim: Hudson, minha relação é extraordinária com o Espírito Santo. Mas talvez você, como muitas pessoas que estão inseridas dentro do corpo de Cristo, inseridas dentro da igreja, poderiam me dizer que a palavra seria confusão. Porque talvez cresceu num ambiente de exageros ou num ambiente onde foi restrita a ação do Espírito Santo, limitada ela ao tempo dos apóstolos, à igreja apostólica, ou então os exageros de que se você não cair na presença do Senhor, se você não pular, se você não tremer, se você não falar em línguas, você não tem uma relação com o Espírito Santo. Então nós podemos ver que talvez a sua palavra fosse hoje confusão. Talvez a palavra que você me usasse para definir a tua relação com o Espírito Santo seja desconhecimento. Talvez você nunca ouviu falar sobre o Espírito Santo. Talvez, como meu avô dizia para mim, você não pode nem usar essa palavra. Talvez o Espírito Santo seja alguém intocável para você, alguém que você nunca falou, alguém que você não sabe como se relaciona, não sabe como deve se portar na sua presença. E pasme, se você entregou a sua vida para Jesus, o Espírito Santo
Santo mora em você e talvez você não saiba como falar com ele, não saiba ouvir a sua voz, não saiba ser guiado e ensinado por ele. E nós queremos então ajudar você. Se nós terminarmos essa série de vídeos e você puder dizer assim, olha, e você olhar para o seu coração e dizer, o meu relacionamento com o Espírito Santo de Deus melhorou, eu entendi um pouco mais o que a palavra de Deus me fala, a confusão acabou, a negligência ou o desconhecimento, talvez como o próprio autor Francis Chan fala, talvez o Espírito Santo seja o Deus desconhecido na sua vida e que o nosso objetivo no fim dessa série de mensagens é que ele não seja mais desconhecido para você, mas que ele se faça conhecido, que ele se faça presente, que ele se faça operante na sua vida através da sua poderosa obra. Saiba que o Espírito Santo, se você entregou a sua vida para Jesus, se você entregou todos os teus caminhos, todos os teus projetos, tudo que você tem, se você entregou nas mãos do Senhor, ele habita em você e talvez você não tenha noção da implicação poderosa que é ter o Espírito Santo habitando em nós. Eu conversei com a minha esposa e perguntei assim, meu amor, se você fosse definir o Espírito Santo, como você o definiria? E ela me trouxe uma alusão, um exemplo, uma comparação que eu achei muito interessante. Ela disse, olha, o Espírito Santo para mim é como aquele professor, aquele que tem todo o domínio do conhecimento, do conteúdo, ele domina muito bem e sabe passar esse conhecimento como ninguém e que você sai da sua aula inspirado, você sai do tempo com ele inspirado. Mas ele não tem só o conhecimento teórico. Ele também tem um conhecimento prático, ele viveu o mercado de trabalho, ele sabe como as coisas funcionam, então ele alia o conhecimento teórico com o conhecimento prático. E eu achei fantástico esse exemplo, porque é exatamente isso que Jesus, antes de morrer, começou a construir com os seus discípulos. Ele diz em João, no capítulo 14, versículo 26, ele ensinará a vocês todas as coisas. O próprio conhecimento científico, ele é a soma das observações e das experimentações. E o Espírito Santo, ele se relaciona conosco dessa maneira, através do conhecimento teórico, nós podemos conhecê-lo através da sua palavra, da palavra de Deus que é poderosa, se revela para nós, mas ele se revela de forma prática no nosso dia a dia. E muitas pessoas têm ou conhecido ele só de forma teórica ou conhecido ele só de forma prática. Mas quando nós unimos as duas coisas, nós fazemos aquilo que Jesus fala em Mateus. Ele diz assim, olha, vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Quando você une Escritura, conhecimento da palavra de Deus, conhecimento a respeito do Espírito Santo e o poder dele movendo na nossa vida, há uma capacitação poderosa do Senhor para que a obra do Senhor possa ser realizada na face da terra. Saiba, quero começar esse tema pelo fim, né? Como nós falamos, o título é O Espírito e a Igreja. Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 22, no versículo 17, a Bíblia diz assim, o Espírito e a noiva dizem, vem. Muitas vezes eu passei por esse texto e sabe quando você lê a Bíblia, lê alguns textos e isso passa um despercebido, mas um dia, de repente, parece que as letras, as palavras saltam na sua vista. Eu costumo dizer que isso se chama revelação. E um dia o Espírito Santo me mostrou algo que eu nunca tinha percebido nesse pequeno trecho. O Espírito e a noiva dizem vem. Eu cresci praticamente dentro da igreja evangélica, desde os 10, 11 anos, já estava envolvido na igreja e eu sempre ouvi os pregadores dizendo assim que nós como igreja, nós como noivas, né, a noiva de Cristo, precisamos ansiar pela sua vinda, precisamos desejar a vinda de Cristo ansiosamente e muitas vezes, de muitas formas diferentes, por muitas bocas diferentes, eu ouvi isso sendo falado, né? Anseie, desejo. O próprio apóstolo Pedro nos fala que nós podemos apressar a vinda do Senhor, que nós precisamos desejar a vinda do Senhor. Mas eu nunca tinha percebido que não só a igreja vai clamar dizendo vem, mas o próprio Espírito diz vem. E aí isso me chamou a atenção, porque me mostra que a igreja e o Espírito estão lado a lado, e o Espírito Santo estão lado a lado, preparados e dizendo vem.
Mas quando é este momento? Por isso que eu falei que nós estamos começando no fim. Nós temos observado que desde que Jesus soprou o Espírito Santo sobre os seus apóstolos, o Espírito Santo tem tido uma função poderosa de preparar a igreja para as bodas do Cordeiro, de preparar a igreja para o noivo, que é o Senhor Jesus. Se você for olhar na sua Bíblia, em Apocalipse, no capítulo 19, você vai ver a palavra dizendo assim: a ela foi permitido vestir-se de linho puríssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Se você olhar para Isaías 61:10, vai falar que a noiva se enfeitou de joias, a noiva vestiu o manto da salvação. Mas qualquer noiva sabe, né, para você mulher que já se casou ou que está se preparando para se casar, qualquer noiva sabe que para um casamento você não se arruma sozinha. Você não se prepara sozinho, você não se maqueia sozinho, você não faz o cabelo sozinho. Você precisa de ajuda. E essa é a posição que nós entendemos do Espírito Santo preparando a igreja, ajudando a igreja, santificando a igreja, cuidando da igreja por eras e eras, geração em geração, até que ela estivesse preparada para, assim como ele, como o Espírito Santo disserem, vem noivo, porque estamos prontos para você. Eu olho para esse texto e eu vejo esse unissono, essa única palavra, esse alinhamento entre o Espírito e a igreja clamando pela vinda do Senhor Jesus. E quando eu olho para a Bíblia, eu vou perceber que quando Jesus ele começou a falar a respeito da relação do Espírito Santo com a igreja, ele começou isso lá antes mesmo de ele morrer. Ele nos falou algumas coisas. Olha, ele disse, por exemplo, para os seus discípulos: eu vou para o Pai, mas eu rogarei ao Pai e ele enviará outro Consolador. Isso você pode encontrar lá no Evangelho de João, no capítulo 14. Você pode ler o Evangelho de João 14, 15 e 16, mas o 14 e o 16 há detalhes bem claros a respeito do Consolador, do Ajudador, do Paracletos, do Espírito Santo, ao qual Jesus está se referindo. E ele diz: eu vou enviar outro Consolador. Eu fico pensando a cabeça dos apóstolos naquele momento, ouvindo Jesus falando isso, porque Jesus diz: outro Consolador. Essa palavrinha pequena que às vezes passa despercebido para nós, ela refere-se a outro como Jesus. E eles, olhando, ouvindo aquele discurso de Jesus, talvez eles pensaram: opa, vai ficar suave, vai ficar tranquilo. Por quê? Porque Jesus vai nos deixar, mas ele vai deixar outra pessoa como ele, que vai continuar nos falando, que vai continuar falando conosco, nos orientando, nos dizendo, nos ensinando aquilo que precisamos fazer e como nós devemos nos comportar. Mas quando o texto continua, Jesus diz: o Espírito da verdade, e aí mudou de figura. Porque até agora eles tinham Jesus andando com eles, comendo com eles, dormindo com eles, falando com eles, eles ouvindo as risadas de Jesus, eles ouvindo as exortações de Jesus, a voz de Jesus. Mas de repente Jesus diz: eu vou enviar outro Consolador e ele será o Espírito da verdade, né? Que o mundo não pode ver, né? E aqui nós começamos a ver o fundamento da fé sendo estabelecido. Por quê? Porque a fé, ela é fundada a partir não de coisas que nós vemos, não de coisas que nós tocamos, mas de coisas que nós não vemos. Ora, nós não andamos por vista, nós andamos por fé. E é por isso que Jesus diz: o mundo não pode recebê-lo. Porque o mundo é físico, o mundo toca, o mundo precisa se apalpar, mas a fé ela não é palpável. E é por isso que o Espírito Santo virá e não será visto pelo mundo, porque o mundo quer tocar. Mas vocês o conhecem, porque ele habita com vocês. E não só habita com vocês, mas ele estará em vocês. E agora ficou mais complicado ainda, porque Jesus diz que enviaria outro Consolador, mas que não seria como ele, seria um Espírito. E provavelmente naquele momento, se você for observar, né, talvez o conhecimento a respeito de alguns dos apóstolos que viram, presenciaram quando Jesus foi batizado, o Espírito Santo descendo sobre ele, alguns que vieram, né, foram apóstolos de João e vieram com Jesus, talvez tinham uma noção, mas quando se fala de Espírito, nós podemos ver, por exemplo, quando Jesus andou sobre as águas, os apóstolos pensaram que era um Espírito. E quando Jesus falou sobre Espírito, a gente não sabe exatamente o que eles pensaram, mas eles podiam ter pensado que era alguém que iria estar vagando por aí.
O Espírito Santo não é uma energia, o Espírito Santo não é um poder, ele não fica vagando, ele não é místico. A Bíblia nos fala que ele habita em nós, e é o que Jesus diz para eles: ele estará no meio de vocês, mas também habitará em vocês. Ele vai poder habitar em cada um ao mesmo tempo, falar com cada um ao mesmo tempo. Veja que maravilhoso isso, porque Jesus está limitado. Veja que Jesus chega a dizer para eles o seguinte: olha, eu estou dizendo que eu vou para o Pai e eu vou rogar para que o Pai envie o Espírito Santo. E vocês estão se entristecendo por causa disso, mas vocês não deviam estar se entristecendo, porque é melhor que eu vá para que o Consolador venha. O que Jesus está dizendo é o seguinte: eu fui o mestre de vocês até agora, mas eu vou deixar vocês numa companhia que vai ser melhor. É melhor que ele venha do que eu fique. Por quê? Se formos analisar, Jesus estava limitado. Quando aquela mulher com fluxo de sangue quis alcançar um milagre, ela teve que se esforçar para tocar nas vestes de Jesus. Jesus estava preso, Jesus estava sempre envolto a uma multidão de pessoas. E Jesus estava limitado, não estava em todos os lugares. Mas agora o Espírito Santo, habitando em mim e habitando em você, ele pode estar em todos os lugares e transmitir a palavra do Senhor em qualquer momento, ao mesmo tempo, para todos nós. Então, nós vemos agora o Espírito Santo habitando em nós. E eu penso sobre esse aspecto e até quero lançar uma pergunta para você: por que morar em nós? Por que morar em nós, né? Ele poderia estar morando num templo, numa igreja, e nós poderíamos ir lá se relacionar com ele, naquele momento, ter um momento, né, de ele nos envolver, mas por que morar em nós? A verdade é que eu acho que tem muito a ver com isso que a minha esposa estava falando: conhecimento teórico e conhecimento prático. Quando o Espírito Santo passou a morar em nós, quando Jesus soprou isso sobre os seus discípulos e quando ele disse: eu vou rogar ao Pai, e ele não falará por si só, mas ele falará de mim, ele entregará as minhas coisas, aquilo que eu recebo do Pai, ele entregará para vocês. O que Jesus basicamente estava querendo dizer é: eu quero que vocês tenham a minha vida, eu quero que vocês sejam como eu quero que vocês façam obras maiores. Então, na minha concepção, quando Jesus diz: olha, ele vai morar em você, ele está dizendo assim: vocês não vão ter mais só um conhecimento de um livro, vocês não vão ter só mais um conhecimento teórico a respeito do Espírito, mas eu quero que ele more com vocês, que ele fale com vocês, que ele viva com vocês, que ele direcione, que ele guie. Por isso ele nos guiará a toda a verdade, ele habitando em nosso interior, ele dirigindo o nosso espírito, ele dirigindo a nossa vida. Nós teremos a vida de Jesus. Jesus queria que nós andássemos como ele, que nós tivéssemos autoridade como ele delegou autoridade à sua igreja, e nós exercêssemos essa autoridade através do poder do Espírito que habita em nós. Então Jesus, ele queria isso, que esse professor pudesse tanto ensinar você, quanto dirigir você e guiar você para tomar as melhores decisões, para ter uma vida prática. Por isso o Espírito Santo, ele mora em nós e ele se relaciona conosco, ele quer se relacionar conosco diariamente, mas nós precisamos de uma coisa: precisamos permitir que ele possa conduzir a nossa vida, que ele possa nos guiar a toda a verdade, que ele possa executar as obras maiores através de nós. Tessalonicenses nos fala: não apagueis o Espírito de Deus, o Espírito Santo, não apagueis o Espírito Santo. Isso significa que nós temos a capacidade de suprimir, nós temos a capacidade de não ouvir, nós temos a capacidade de apagar ele em nós por conta de conhecimentos incorretos, por conta de limitações. Muitos de nós limitamos a obra do Espírito Santo porque fomos ensinados errado. E essa série de mensagens quer trazer uma construção, quer trazer o que a palavra nos fala a respeito do relacionamento do Espírito Santo com a igreja, que é você, das obras que o Espírito Santo quer realizar através de você e em você, daquilo que ele quer mudar na tua vida, daquilo que ele quer trazer de novo para o teu relacionamento com Deus, e principalmente para que você
você possa ser mais parecido com Jesus, porque esse é o objetivo do Espírito Santo. Quando Jesus outorgou o Espírito Santo, quando ele enviou o Espírito Santo para habitar em nós, ele queria que nós tivéssemos dele. Afinal, quando ele foi batizado, a Trindade se manifestou e o Espírito entrou sobre a vida dele. E a Bíblia diz que ele foi movido, foi tentado, venceu o diabo na tentação, movido pelo Espírito Santo, e saiu pregando, ensinando, curando, libertando, né, trazendo vista aos cegos, libertando aquele que estava cativo. E tudo isso está disponível para a sua igreja. Tudo isso está disponível para mim e para você. E não só está disponível, como o Senhor Jesus nos disse, para irmos por todo o mundo, pregando o Evangelho, anunciando, fazendo discípulos de todas as nações. E estes sinais acompanharão os que creem. Eles expulsarão demônios, colocarão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Se tomarem alguma coisa mortífera, não lhe fará mal. Enfim, os sinais do Espírito Santo, o mover do Espírito Santo acontecerá nas nossas vidas se nos relacionarmos com Ele. Jesus comprou a sua noiva, a igreja, com o seu sangue precioso e enviou o Espírito Santo para que Ele a adornasse, para que Ele a preparasse, para, conforme Efésios diz, que ela pudesse ser apresentada sem defeitos, sem rusgas, sem mancha, sem mácula, para que ela pudesse ser apresentada para o noivo dessa maneira. Eu quero te convidar a estar conosco nesta jornada, para que você possa se aprofundar no teu relacionamento com o Espírito Santo, para que você possa entender e para que você possa ser transformado pela palavra do Senhor. Eu creio que vai ser algo abençoador para a sua vida, vai ser algo abençoador para o seu ministério, vai ser abençoador para a sua casa, né? Se você deixar a palavra de Deus entrar no teu coração e o Espírito Santo transformar, sabe? Olhe para esses ensinamentos, olhe para esses vídeos, tente buscar um olhar novo. Muitas vezes nós temos um ensino antigo, um ensino que nós aprendemos lá atrás e não queremos reciclar e não queremos renovar. E eu quero dizer para você que todos os dias o Espírito Santo está nos ensinando, ele vem ensinando e preparando a noiva de geração em geração para o encontro com o noivo. Então, abra o teu coração e permita que o Espírito Santo possa trabalhar com você ao longo dessa série de mensagens, o Espírito e a Igreja. Amém? Deus abençoe grandemente a sua vida.